Claro. Essa doença. Isso que é escândalo. Aí o site está impregnado disso. O que é escândalo? Quem quiser, escreva lá. Escândalo. Vai achar dezenas de textos sobre o que é escândalo. O grande escândalo para o mundo, que é o que preocupa o Evangelho, é escandalizar os pequeninos da terra, os que ainda não encontraram o caminho. O grande escândalo são os crentes, é a hipocrisia dos crentes, é engolir o camelo e coar o mosquito. Esse que é um escândalo nojento e insuportável, acerca do qual Jesus é veemente em Mateus, no capítulo 23. Quem tiver tempo, leia, para entender como é que Jesus trata os fabricantes de escândalo, que no caso eram os fariseus, os escribas, os saduceus, as autoridades do templo, as lideranças religiosas. São os grandes fabricantes de escândalo. Eles vivem para criar, para fabricar, para instituir, para regulamentar o escândalo, que é para eles terem mil meios de manter o crente sob eterno estado de pânico, fobia e disciplina. Sabe o que vem na minha cabeça agora? Que essas pessoas que se veem eternamente sob esses escândalos criados por esses líderes, é como se vivesse debaixo do signo daquela imagem do diabo. Claro que é. Interessante, eu só queria terminar, já que o tempo realmente acabou, já são 10 para o meio-dia. Tiago vai ter que sair correndo ali para pegar o teteuzinho daqui a pouco ali na creche, e dizer o seguinte: o código da Giga, a Bíblia do Diabo, eu tomei aqui apenas como ilustração para dizer o seguinte: essa Bíblia pode não ser absolutamente nada, a não ser um livro bizarro, com o Velho Testamento, com o Novo Testamento, e com um monte de encantamentos de bruxaria colocados dentro. E há muitas Bíblias que, sem os encantamentos de bruxaria escritos no corpo do texto, equivalem ao código Giga, e são Bíblias impressas pelas sociedades bíblicas. Por quê? Porque quem coloca a bruxaria dentro da Bíblia é quem a lê. E nesse sentido, quase todas as Bíblias sagradas que estão na mão dos crentes viraram códice Giga, porque elas são usadas só para o indivíduo arrancar dali as doutrinas que ele cria, que ele desenvolve, que não tem nada a ver com o Evangelho, que são construções humanas e não são inocentes. Porque Paulo não inocentizou e não inocentou coisa alguma que fique aquém do Evangelho ou que vá para além do Evangelho. Se ele disser que for menos que o Evangelho, seja anátema. Se for mais que o Evangelho, seja anátema. Só o que não é anátema e maldição é o Evangelho puro e simples. Então, qualquer um pode estar usando uma Bíblia do diabo em casa. Qualquer um pode ter um códice Giga em casa. Se você faz supressão da revelação, se você a diminui conforme o seu contentamento, diga: isso aqui eu não gosto, isso aqui fica fora, isso aqui não é para mim, e você vai dizendo qual é o Evangelho que você quer, você está fazendo a sua Bíblia do diabo. Ou se você vem com os novos moveres, não está escrito em lugar nenhum, mas é uma nova revelação, é um profeta de Pensacola, é um movimento de Toronto, é algo que eu aprendi com um irmãozinho em algum lugar que já foi enfronhadíssimo com Satanás e com culto a Lúcifer, e se converteu e me ensinou agora todos os nomes dos demônios, como é que a gente faz para apertar calo de demônio assim, 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 usando agora a bruxaria em nome de Jesus, supostamente contra a bruxaria. Você criou o seu códice Giga. A maioria dos crentes que eu conheço leem Bíblia Giga, porque estão cheias de macumba, de superstição. Não se precisa de um códice Giga para se ter uma Bíblia do diabo. Toda Bíblia pode virar a Bíblia do diabo se o olhar do indivíduo for endiabrado. É isso que Jesus ensina em João 8, quando ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais nela tedes a vida eterna. São elas mesmas que dão testemunho de mim. No entanto, vós não quereis compreender a minha linguagem, porque vocês não querem atender a minha palavra, porque vocês querem satisfazer os seus próprios desejos e os desejos do vosso pai. Aí eles disseram: ó, nosso pai é Abraão. Aí Jesus disse: não, é o diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. E Abraão viu os meus dias e regozijou-se.
mas vocês não querem me matar. Então eu pergunto, se Abraão, que vocês dizem que é o pai de vocês, viu os meus dias e ficou alegre, e vocês me veem na frente de vocês e querem me matar, vocês são filhos de quem? De Abraão ou do diabo, que é mentiroso e homicida desde o princípio. E quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Quando fala em morte, fala daquilo que é a sua própria natureza. E eles estavam carregando a escritura na mão, aqueles caras. E Jesus dizendo, vocês são filhos do diabo. Eles sabiam a Torá, o Pentateuco todinho de cor, conheciam os salmos, os profetas, podiam citar qualquer coisa, tinham a Bíblia na mão, mas a Bíblia deles era do diabo no coração, porque quem olha para Jesus e não reconhece nele a completude de todas as coisas, e quem não quer viver exclusivamente pelo Evangelho e fica querendo podar o Evangelho ou agregar valor ao Evangelho, esse está fazendo o seu códice giga, a sua Bíblia do diabo. Então eu vejo milhares de pessoas pregando supostamente o Evangelho, mas pregando uma Bíblia do diabo, porque estão fazendo supressão do Evangelho ou fazendo acréscimo ao Evangelho. Aí não precisa de uma história macabra para falar dessa Bíblia do diabo. Você pode ter a sua na sua casa. De fato, ela é construída no seu coração e na sua mente. E a maioria nem sabe que está usando a Bíblia como instrumento do diabo, usando para acusar os outros, para julgar os outros, sem nem também lembrar que o próprio diabo adora usar a Bíblia fora do contexto. Quando ele levou Jesus ao pináculo do templo, ele citou o Salmo 91 fora do contexto. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Citou a Bíblia. O diabo adora distorcer a Escritura. Como alguém já disse, a Bíblia, esta aqui, ó, digo eu agora, alguém disse que ela é a mãe de todas as heresias. Eu digo, a Bíblia lida sem que a gente tenha Jesus como a chave hermenêutica, ela inevitavelmente se torna a Bíblia do diabo. Olha que coisa, hein? Se eu não ler a Bíblia a partir de Jesus, se eu cair aqui no Velho Testamento, for praticar o que se diz sobre o filho desobediente, eu for praticar no meu, eu vou praticar a Bíblia do diabo. Porque isso aqui está cancelado e Jesus agora, o mandamento é outro, é um amor que admoesta, mas não pendura mais o filho no madeiro, não o mata mais. Então eu posso encontrar aqui diabrices que justifiquem o que os macumbeiros evangélicos da Nigéria estão fazendo com as crianças acusadas de bruxaria no Velho Testamento. Porque se Jesus não for a minha chave hermenêutica, até esta Bíblia aqui se transforma em Bíblia do diabo. Então não há escapatória, não precisa viajar para Estocolmo para visitar o Código Giga. Talvez ele esteja na sua biblioteca, em casa, um monte de Código Giga, sobretudo porque a sua Bíblia do diabo esteja escrita no seu coração, com doutrinas que procedem de homens, que são produções de monges tarados, que você ouve e incorpora às suas crenças. Adoeceu na bruxaria praticada em nome de Jesus nos falsos monastérios da religião, pensando que você está assim lutando contra o diabo, quando na realidade você está internalizando as cargas da culpa e da bruxaria sutil, que são ensinados por muitos e praticados por mais gente ainda, todos os dias, e escondido atrás da Bíblia, ou atrás do púlpito, ou até atrás do nome formado pelas letras J-E-S-U-S, que nada mais é do que um conjunto de letras, se estiver divorciado de quem Jesus seja, conforme os evangelhos nos dizem que ele é. Era isso que eu queria dizer a você hoje. Espero que você guarde essa palavra no seu coração. O tempo terminou e eu só quero orar me despedindo. Senhor Jesus, permite que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, tenham iluminado a mente de muitos, tirado as dúvidas de tantos, produzido consciência numa quantidade ainda maior de pessoas, e que dia após dia aumente o contingente dos que vão sendo salvos do engano da religião,
seja ela aquela explicitamente feita em nome do diabo, seja aquela praticada em nome de um Jesus que nada mais é do que o cover, do que o apelido de um demônio escondido carregando mentira para dentro do coração das pessoas. Ajuda-nos a sermos gente, não do nome feito de J-E-S-U-S, mas carregados do Espírito de Jesus, Amém, do Evangelho Senhor, de Jesus, da consciência de Jesus e da palavra de Jesus. É o que eu te peço para mim e para cada um dos meus irmãos. Amém, Senhor. Rogando ainda que aquela cura que nós te pedimos no Amém, início Senhor do programa Jesus, por misericórdia. se complete na vida daquele irmão e de tantos quantos estejam pedindo socorro agora, pelas razões que tu conheces. Amém, Em Senhor. teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e até amanhã. E lembre-se, amanhã vai ter um grupo do caminho que foi comigo a essa viagem agora, da qual retornamos aqui para contarem as suas impressões. Se você estiver com a gente, eu vou ficar muito feliz, obviamente que não serão apenas relatos turísticos, mas experiências pessoais que cada um teve durante a caminhada. Obrigado, Tony. Eu que agradeço, Pai. Obrigado, Kenneth. Obrigado, jovem. Obrigado, Tiago. E obrigado, Daniel. E obrigado a você. À tarde e à noite, esse mesmo programa será repetido nos horários de sempre. Assista de novo, se lhe interessar, ou divulgue aos amigos, mas faça essa audiência crescer. E continue aqui na VMV TV, porque com a graça de Deus o canal pode ser